Fala, povo do agro. Eu sou Alisson Leitão, engenheiro agrônomo, e estamos começando mais um episódio do Agrocultura. E hoje para conversar sobre tecnologia, sobre análise, sobre resultado e sobre muita novidade para você, produtor e produtora do agro. Hoje eu vou conversar com Tamires. Tamires, seja muito bem-vinda ao Agrocultura. Espero que esse canal possa proporcionar a vocês a visibilidade para o trabalho que vocês desenvolvem. Show! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tamires, eu sou a atual presidente executiva da Embasa, empresa júnior de biotecnologia aqui da UFESA. E a gente quem agradece o convite, ficamos muito gratos com o convite. Perfeito, imagina. A gente é que agradece aqui você ter cedido um pouco do tempo para explicar melhor para a gente, e aí já começando, como que nasceu a empresa Júnior no curso de biotecnologia e quais são os principais trabalhos que vocês desenvolvem? Pronto. A EJ ela nasceu em 2017, certo? Infelizmente, as pessoas que fundaram a EJ já não estão mais aqui na UFESA, né? Já se formaram. Infelizmente, também não tenho contato com nenhum deles. A gente ficou sabendo ali alguns nomes e tudo mais, mas nada além disso. Mas nós trabalhamos com diversas soluções microbiológicas voltadas ao agronegócio, principalmente, certo? Nós trabalhamos com análise de microbiologia em solo, análise de microbiologia em água, físico-química em água também. Trabalhamos também com análise de vibriose em camarão e viveiros de camarão, que foge um pouco ali da agricultura, mas que também está envolvido, né, na aquicultura. Trabalhamos também com análise de bioproduto, que é um dos nossos serviços assim cargo-chefes, porque é algo que está crescendo cada vez mais, é o uso de bioproduto. Então acaba que a gente trabalha muito com produtores de médio porte, pretendemos também expandir para produtores de grande porte, também trabalhamos com algumas empresas de agronegócio, não somente com produtores, né? Fazemos análise de fungos também, com relação à identificação de fungos. E trabalhamos com soluções personalizadas também, certo? Tipo, às vezes o produtor chega para a gente com um certo tipo de problema que não está ali exatamente específica na nossa carta de serviço, mas que a gente busca personalizar um serviço para aquele produtor. E ultimamente a gente está fazendo muito controle de qualidade on farm, né, que é o que eu falei da análise de bioproduto. E aí a gente faz todo um acompanhamento com o produtor, desde análise para ver se existem contaminações tanto no bioproduto como no local que está sendo multiplicado, porque é muito importante também. Estamos buscando também parcerias para consultorias agrícolas, né, para a gente poder fornecer um serviço 100% completo para os nossos clientes, e a gente trabalha muito em cima disso. Particularmente, tomei conhecimento do trabalho de vocês justamente numa demanda através da professora Márcia Michele aí da UFESA, que gentilmente ia fazer uma análise para nós aqui do trabalho do dia a dia. E aí ela comentou, eu particularmente não sabia. Para quem ainda não conhece, a empresa Júnior ela está dentro do campus da UFES, é isso? E aí, para dar uma localizada para quem é familiarizado com esse ambiente, que é cria da UFES como eu, onde que fica a empresa Júnior? Pronto. Vou abranger muito mais coisas do que a pergunta em si, porque falar do movimento em si é algo muito importante para a gente. Porque basicamente existe o MED, né? Muita gente não tem conhecimento do movimento em si. Então, eu vou começar explicando o movimento, que é o movimento para pessoas que não conhecem. E o movimento Empresa Júnior ele consiste em um movimento não lucrativo, ou seja, nós não obtemos lucratividade pessoal. O que é lucro da EJ, da Empresa Júnior, é reinvestido na empresa. Então, é como investir no empreendedorismo jovem.
Então, a gente trabalha muito com crescimento pessoal e profissional também. A gente pode investir em, como eu posso dizer, desenvolvimento pessoal dos membros, desenvolvimento profissional dos membros, como uma capacitação, um cursinho ou algo do tipo. E as EJs, elas ficam localizadas dentro da UFESA mesmo. Aqui existe um ambiente onde tem várias salinhas que ficam localizadas as EJs, e no nosso caso nós também temos o laboratório, que é em parceria com um dos laboratórios da UFESA de Biotecnologia de Fungos, que é o LabFunge, do qual o nosso tutor, porque existe um tutor para cada EJ, certo? Um professor, que fica ali muito para acompanhar, para aconselhar e tudo mais a gente. Então, existe um professor responsável por cada J, 1 a 2 professores, e a gente utiliza desse laboratório. Então, nós quem realizamos nossos serviços, tipo, não é um serviço terceirizado, não é com outras empresas. Então, é a gente mesmo quem realiza os serviços, e existe toda uma capacitação para todos os membros poderem realizar isso. Então, é em laboratórios da própria UFESA, as empresas juniores ficam dentro da própria UFESA, o que acaba sendo também muito bom para a gente, porque é um ambiente em que a gente está o dia todo, em que a gente se encontra o dia todo. Então, é muito mais viável e fácil. Perfeito. E agora, entrando propriamente no trabalho que vocês desenvolvem, né? Vamos por partes. Quais são esses trabalhos? Você falou aí de análise de fungo, análise de algumas bactérias. Eu acredito que hoje, um segmento que está crescendo bastante, felizmente, as caudas, né, feitas na própria fazenda, e ainda há uma certa dificuldade em saber o conteúdo dessas caudas produzidas de forma mais rústica, digamos assim, mais simples. Mas então a gente vê visualmente, agronomicamente falando, que são muito eficientes. Porém, a partir do momento que a gente leva até um serviço como esse que vocês desenvolvem, a gente passa a ter dados e a conseguir trabalhar melhor com aquela solução, quem sabe até enriquecer ou manipular para que ela ainda consiga expressar mais potencial ainda do que já vem dando. Então, a respeito dos fungos, por exemplo, ou dos dois que for melhor para você, a partir do momento que eu levo uma amostra de uma cauda dessas, feita, vamos chamar aqui de biocauda, quais as análises que podem ser feitas aí e como que são esses resultados? Pronto, perfeito. A partir do momento que o produtor chega para a gente com um serviço, ou que a gente chega para o produtor, porque também existe área comercial dentro da EJ, então, tanto pode ser uma prospecção passiva como ativa. Então, a partir do momento que a gente fecha ali um contrato com o produtor, ou a gente recebe a amostra, ou a gente coleta a amostra, isso vai depender muito do que o produtor quer. E aí, as análises feitas, tanto para fungo quanto para bactéria, dá para fazer os dois. É a contagem de totais, de micro-organismos totais ali, sejam eles vivos ou mortos, certo? E a contagem de viabilidade também, que são os micro-organismos vivos. Dessa forma, também é possível ver os contaminantes, né, os possíveis contaminantes e a concentração dos contaminantes. E tudo é entregue para o cliente em forma de laudo. Nosso time de projetos, né, da diretoria de projetos da EJ, é quem confecciona todo esse laudo. E aí esse laudo é assinado pelo nosso tutor, revisado e assinado pelo nosso tutor, e aí a gente envia para o cliente. Dessa forma a gente também pergunta se sanou a dúvida que ele tinha, a dor que ele tinha. Então, quanto aos fungos, também dá para identificar todos os fungos que podem estar presentes ali naquela amostra, né? As bactérias, infelizmente, a gente não consegue identificar a nível de gênero e espécie, mas a gente identifica a GRAM, se ela é positiva, se ela é negativa, e o fungo a gente identifica até o gênero. E para quem está vendo, por exemplo, que faz uma cauda, explica um pouquinho mais a respeito do ponto das bactérias, já que elas não têm uma identificação mais aprofundada, o que representa o gram positivo e o gram negativo? Pronto.
todos os tipos de bactérias, elas têm uma chamada Gram, que é a positividade e a negatividade dela. E a partir disso dá para saber se tem contaminantes na amostra, porque se o meu bioproduto for de uma bactéria gram-positiva e quando eu fizer as análises tiver uma certa concentração de bactérias gram-negativas ali, eu falei positivas, eu acho. Se tiver uma concentração de grãos negativas, é porque existem contaminantes. E aí aquela concentração é de contaminantes. Mas a gente também avalia a morfologia, tanto externa dela, né, das colônias em si, quando aparecem colônias de outras cores, outros formatos. Às vezes também pode aparecer fungos no bioproduto de bactéria, bactérias no bioproduto de fungos. Então já é outro tipo de contaminação também. A gente avalia se é bacilos ou cocos, que é o formato da bactéria em si. Bacilos ela é um pouco mais assim e cocos é mais arredondada mesmo. Então, existem vários tipos de avaliações, além da GRAM, né? Avaliação da morfologia em si. Perfeito. E você falou que com relação aos fungos vocês conseguem identificar gênero e espécie, correto? Dentro Até o gênero. dessa gama que costuma aparecer nas amostras que vocês recebem, qual tem sido a maior prevalência? Porque eu acredito que vocês recebem da produção mais simples, que é aquela a céu aberto, sem muita proteção, até as que são produzidas no meio, digamos assim, ideal, o mais próximo do ideal possível. Para esse primeiro cenário, para aquela produção que é feita de forma mais simples, o que costuma ocorrer mais? Pronto. Infelizmente, eu não vou conseguir responder 100% a sua pergunta, porque a gente não realiza consultoria agrícola. É justamente isso que a gente queria fazer, uma parceria ou com a EJ de agronomia ou com algum agrônomo, porque a gente não pode realizar consultoria agrícola, tipo assim, qual seria o melhor bioproduto para tal plantação, sabe? Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Então, a nossa avaliação é muito mais dentro do laboratório, quando passa ali a falar sobre os micro-organismos em si. Então, fui eu que não tinha entendido direito. O laudo em si, ele diz o conteúdo daquela amostra que foi trazida, correto? Isso. Tá, perfeito. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Em relação à amostra, né? Qual que deve ser o recipiente ideal, a forma de coleta e o transporte até chegar para vocês, para que não perca ao longo desse caminho ali chegue mais próximo possível da realidade, né? Pronto, perfeito. Quanto à coleta, como eu falei, tanto pode ser o produtor a fazer, como pode ser a gente. E quando é o produtor a fazer, a gente manda todo um protocolo. Não só quando é coleta de bioproduto, mas coleta de solo, coleta de água. Então, a gente presta todo esse apoio ao cliente, né, para que ele saiba fazer tudo da maneira correta. Mas explicando um pouco por cima, precisa ser em um ambiente estéril, né, em um ambiente que não há outros micro-organismos. Então, novamente, normalmente a gente utiliza daqueles potinhos de análises fecais e aí coloca o bioproduto lá dentro e transporta refrigerado, porque se não transportar refrigerado, os micro-organismos vão continuar se multiplicando ali dentro, vão continuar realizando a sua curva de crescimento, que inclusive também é um dos nossos serviços, que eu esqueci de crescimento. É porque não é algo tão recorrente, mas a gente realiza que a curva de crescimento é o quê? É justamente analisar o crescimento daquele micro-organismo para saber qual a melhor hora de multiplicar, qual a melhor hora de aplicar na plantação, qual a melhor hora que ele vai estar ali no seu pico máximo de multiplicação. Então, o produtor ele coleta esse bioproduto e transporta até a gente de uma forma refrigerada, para que os micro-organismos não morram, que eles não continuem se multiplicando e que pause ali. Perfeito. Quais são os riscos de uma amostra mal coletada ou mal transportada? Risco que eu falo
em todos os sentidos. Desde você mascarar o resultado até a perder a amostra, né? Porque se como você citou, esses micro-organismos eles vierem se multiplicando, eles vão dar um resultado que não é compatível com o que tem lá de fato na produção. Da mesma forma que se for mal armazenado e morrer tudo, não vai dar nada e aí pronto, poxa, então eu estava perdendo meu tempo. Além desses, tem mais algum ponto que deve se atentar em relação a essa questão da coleta e transporte das amostras? Pronto. Em relação à contaminação, né? Porque se coletar com a mão suja, se coletar falando perto da amostra, vai contaminar. Então, querendo ou não, vai interferir nos resultados da análise. Tá. E, Tamires, quantas pessoas hoje estão envolvidas no projeto da empresa Júnior? Pronto. A gente estava atualmente com 17 membros, que foi o nosso maior número até então. A gente nunca teve um time tão grande. Só que 2 pessoas saíram porque acabaram mudando de curso, mas que se encontravam muito dentro da EJ, só não se encontravam tanto no curso em si. Então, atualmente, nós estamos com 15 membros, todos muito bem engajados, todos com o mesmo propósito e todos bem capacitados. E aí nós temos algumas diretorias, né, em cima disso tudo, que é a diretoria de presidência executiva, que é composta por mim e uma outra assessora. E aí tem a diretoria de projetos, que é justamente aquela diretoria que é responsável por capacitar as pessoas no laboratório, os membros do laboratório, que é responsável por fazer os laudos, por realizar as análises. Mas nós também temos os grupos de trabalhos, não são só as pessoas de projetos que realizam as análises, porque acaba ficando algo um pouco sobrecarregado. Nós também temos a diretoria de gestão de pessoas, que é o famoso RH das empresas sêniores. Nós também temos a diretoria de comercial e marketing, que é justamente quem cuida das nossas redes, quem cuida dos nossos clientes, quem faz todo um acompanhamento com os nossos clientes. Nós também temos a diretoria de administrativo financeiro, que é justamente aquela parte burocrática e aquela parte financeira, né? E é isso. Excelente. É uma empresa júnior já bem grande, né? E outra coisa, depois que as amostras chegam aí na empresa júnior, quanto tempo em média varia de uma amostra para outra para sair o laudo ou é mais ou menos igual? Como é que funciona em relação ao retorno? Pronto. Vai depender muito da análise que o produtor pediu, porque, por exemplo, análise de totais normalmente sai no mesmo dia ou no dia anterior ou no dia posterior. Análise de água também sai ou no mesmo dia ou no dia... Não, sai um dia depois, perdão. Só que, por exemplo, análise de bioproduto e análise de identificação de fungos, elas demoram um pouco mais. Porque o quê? Tem que esperar um tempo ali do micro-organismo se desenvolver. Então, a bactéria ela leva, em média, 24 horas para se desenvolver. Então, acaba que a gente entrega o laudo ali com uns 3, 4 dias no máximo. E de fungos demora mais ou menos 7 dias. Então, demora um pouco mais ali para crescer, se desenvolver. E a gente acaba dando um prazo ali para o produtor de, em média, uma semana, um pouco mais de uma semana, porque vai depender muito do fungo também. Tem fungo que cresce antes, tem fungo que cresce depois. E se for para analisar a viabilidade, demora um pouco menos, mas se precisar identificar, demora um pouco mais, porque para identificar precisa formar uma colônia um pouco maior. Então, a gente tem que esperar o micro-organismo se desenvolver. Tamires, e o que seria a análise de totais e a outra análise que você mencionou agora no final, que eu esqueci o nome? Viabilidade. Show, perfeito. A de totais, eu acho que eu falei anteriormente, mas a de totais, ela é basicamente para analisar a totalidade dos micro-organismos presentes naquela amostra, certo? Como eu posso dizer, tanto os micro-organismos vivos como mortos, eles vão estar ali naquela amostra, certo? E aí a gente coloca em uma câmara, como se fosse uma lâmina,
que é a chamada câmara de Neubauer, que tem vários quadrantes, coloca no microscópio e faz a contagem desses micro-organismos. E aí coloca a concentração no laudo de micro-organismos presentes, sejam eles contaminantes, sejam eles não contaminantes, vivos, mortos. E aí, se for possível identificar uma contaminação só no microscópio, porque às vezes é um pouco difícil sem fazer grão, sem fazer identificação, sem ver a morfologia externa deles em forma de colônia, se for possível, a gente já coloca no laudo na parte de totais. Se não, a gente já... Normalmente o produto ele pede os dois serviços juntos, certo? De totais e viáveis. E se não for possível identificar só nas totais, a gente coloca no laudo da parte de viáveis, na parte da morfologia. E na parte de viáveis, que você me perguntou, é justamente ver qual a concentração daquela totalidade de micro-organismo está viva, está viável para ser utilizada no campo ou ser utilizada de alguma outra forma. Tanto isso, viabilidade de fungos, bactérias em geral, certo? Isso. Perfeito. E em relação a algum trabalho com insetos ou a relação entre os micro-organismos e os insetos, vocês desenvolvem alguma coisa nesse sentido? Pronto. Infelizmente não, a gente não trabalha com entomologia na Embasa, a gente trabalha mais com os micro-organismos em si. Porém, os bioprodutos, eles muitas vezes, né, são relacionados aos insetos que atacam a produção, que atacam o campo, que atacam as plantas, mas a gente não trabalha diretamente porque para isso a gente precisaria fazer uma consultoria agrícola. E como eu falei, a gente não pode fazer essa consultoria. Mas a nossa ideia era que a gente pudesse fazer parceria com alguém que pudesse fazer essa consultoria. Uma outra coisa, em relação à parte de metabólitos, a gente sabe que os micro-organismos eles liberam ali uma série de substâncias, né, que vão compor esse material que vocês promovem aí no laudo. Existe no laudo alguma coisa em relação aos metabólitos desses micro-organismos? Pronto, perfeito, boa pergunta. Não existe, certo? Atualmente não existe, mas como eu falei, a gente trabalha com serviços personalizados e o laboratório de fungos, o LabFung, ele já trabalhou com metabólitos secundários de fungos, por exemplo. Então, se um dia um produtor chegar para a gente pedindo certo tipo de coisa, a gente sempre vê se é algo viável, a gente consulta nosso tutor, que é o professor responsável, né, como eu falei, a gente consulta o nosso tutor se é um serviço viável para a gente fazer, se é um serviço possível, buscamos protocolos e só então a gente dá uma resposta, mas a gente tenta fazer tudo isso o mais rápido possível, mas a gente tenta ao máximo entregar o que o produtor quer, o que o cliente quer. E se a gente não conseguir, infelizmente, a gente fala que infelizmente não conseguimos, mas a gente faz de tudo para procurar uma forma de conseguir realizar o serviço. Tá. Em relação, Tamires, a vocês, por exemplo, depois do laudo, né? Acontece muito na prática, trazer uma realidade da prática da consultoria agronômica, certo? Às vezes o produtor ele tem um determinado produto, um fungo ou uma bactéria, e uma situação de um problema do campo. E ele passa a utilizar o fungo ou a bactéria para combater aquele problema. Isso não está funcionando. Se ele quiser, por exemplo, para desencargo de consciência, fazer uma análise desse produto, que não necessariamente é uma cauda, às vezes pode ser um produto comercial, levar até vocês para ver se aquele produto ainda tem viabilidade, esse tipo de análise entra no campo da viabilidade que você falou? Entra sim. E vocês fazem isso tranquilamente? Sim, já fizemos análise de bioprodutos que foram tragos lacrados, de bioprodutos que foram utilizados ali uma vez, mas muitas vezes também acontece por questão de armazenamento, sabe? Às vezes o produtor abre ali o bioproduto e, infelizmente, se deixar ali mal armazenado, os micro-organismos que tem ali dentro, eles vão vir
a morrer, então não tem como multiplicar. Às vezes pode ser um problema de fábrica, às vezes pode ser um problema de armazenamento e por aí vai. Mas a gente faz sim análise se vier com o bioproduto de fábrica. É verdade. E é uma coisa muito comum porque nem todo produtor entendeu ainda que os micro-organismos são organismos vivos e, diferente de uma molécula química, eles não toleram determinadas manipulações, né? Ou calor extremo, ou variação de temperatura, ou umidade, nem pensar, dentre outras coisas. Mas em relação a vírus, vocês trabalham com algum tipo de vírus, ou de alguma análise relacionada a essa Não. parte? Não, né? Que aí seria a próxima pergunta que eu ia fazer, que era em relação a plantas com virose, que a região produz muito mamão, muita melancia, eles são comumente acometidos por essas viroses, né? Algumas viroses muito comuns nessas culturas. E aí eu iria fazer a pergunta se vocês trabalhariam nessa parte. Então, ainda não, ou não e ponto, ou é uma possibilidade? Pronto, então. Na biotecnologia, na nossa grade curricular, né, do curso, nós não temos uma disciplina ali muito voltada ao agro. Eu, particularmente, paguei uma disciplina de microbiologia agrícola, inclusive com a professora Márcia Michele, por opção mesmo, porque não existe algo tão aprofundado no nosso curso. E aí é algo que a gente vê muito mais dentro da Embasa em si. Então a gente não trabalha com as viroses porque a gente não tem muito conhecimento com relação às viroses, até porque não tem a disciplina mais voltada para isso, mas que também se torna um pouco inviável dentro do laboratório porque a gente nunca trabalhou com vírus. É, e é mais complicado. De fato, mas assim, se vale a sugestão, pensando no ponto de vista da demanda, hoje a região aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, essa região que a gente está, é comumente acometido nas culturas do mamão, pelo menos dois tipos de viroses muito comuns, e na melancia e no melão da mesma forma. Então, algo nesse sentido, com certeza ia dar muito trabalho para vocês. Mas também. Mas, perdão, Não, tranquilo, pode falar. A palavra que é mas sua. é algo a se pensar, poder pensar tipo, num futuro, né? Porque infelizmente também os nossos recursos de empresas juniores são um pouco mais restritos, né? Então a gente tem que trabalhar com o nosso próprio capital, então muitas vezes ali não dá para reinvestir em certos tipos de serviço. Então a gente prefere reinvestir em serviços que já existem, né? Melhorar os nossos serviços, ampliar os nossos serviços que já existem do que implementar alguns novos, mas que tem um novo serviço que a gente está querendo implementar, que é análise de alimentos, análise microbiológica de alimentos. Porque é algo que a gente já quis há muito tempo, e aí recentemente a gente foi contemplado com um edital, que é o edital Sabiá, onde a gente contempla uma outra empresa com nossos serviços. A gente oferece esses serviços a essa outra empresa, né? A gente faz todo um planejamento. E aí, se a empresa aceitar, aí acontece toda uma competição para saber quais empresas vão ser contempladas. E aí nós somos contempladas. E é justamente sobre análise microbiológica de alimentos, que no caso a gente vai trabalhar com leite e queijo, mas que também pretendemos ampliar, principalmente para frutos e hortaliças, né? Porque é uma das maiores produções daqui do Rio Grande do Norte, do Ceará, né? De estados vizinhos. Tá. Outra coisa muito comum no dia a dia, do ponto de vista agronômico, de novo, são no combate a pragas e doenças as misturas. O manejo integrado hoje é uma realidade, tá? E eu digo a você que mais de 95% dos produtores utilizam bem essa ferramenta. Muitas vezes com produtos biológicos, muitas vezes com produto químico, e inclusive os dois. Vocês aí no laboratório promovem algum tipo de análise voltada para a compatibilidade entre os produtos? Pronto. O que eu sugeriria seria a análise de
crescimento, né, de curva de crescimento do micro-organismo, porque se eu pegar, inclusive a gente já fez análise onde o bioproduto tinha acho que 3 tipos de micro-organismo, 3 tipos de bactéria, então muitas vezes eles podem competir entre si, e aí um dos 3, né, ou um dos 2, depende da quantidade que o produtor, o cliente vai querer usar. E aí a análise de curva de crescimento, ele avalia a quantidade a quantidade de micro-organismos que tem a cada 2 horas durante 24 horas. E dependendo do micro-organismo, 48 horas. E aí, dessa forma, daria para ver quantos micro-organismos estariam vivos e mortos durante esse período. E assim, daria para saber se existe uma competição ali, se existem micro-organismos morrendo, se seria viável utilizar os 2 bioprodutos juntos. Essa também, com certeza, é uma coisa que despertaria muito interesse e muita demanda por conta justamente, às vezes um acaba inibindo o outro, né? E a gente sabe que também o inverso pode ser verdadeiro. Um produto pode potencializar o outro. Sim. E, Tamires, vou fazer aqui um adendo. A gente está falando de agricultura, de manejo, de sustentabilidade. E um dos nossos parceiros aqui do podcast é a revista Campo Negócio. Não sei se você já conhece, mas é uma revista que já tem aí uma longa trajetória trazendo informação de qualidade dentro do mercado do agro em geral. As edições elas são divididas na edição grãos e na edição HF. Todas as edições elas vêm com impressão mensal, então todos os meses tem uma edição com cada uma dessas. E tem também a edição florestal para quem trabalha dentro desse segmento. Então, para nós agrônomos, para vocês biotecnologistas que trabalham com a agricultura ou afins, é uma ótima oportunidade de se manter bem informado com todos os assuntos que estão em alta no mercado do agro. Então, para você que deseja sempre estar por dentro de tudo que acontece no mercado do agronegócio no Brasil e no mundo, veja a revista Campo Negócio, que com certeza você vai ter acesso aí a uma série de informações de extrema relevância para se manter sempre por dentro dos assuntos que estão em alta, tá? Além das versões impressas, tem também a versão digital. Você pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Procure mais informações no Instagram da Campo Negócio. No nosso link tem também lá um acesso que leva vocês direto para entrar em contato com eles e se manter por dentro de tudo que há no agro moderno, de toda a novidade que tem dentro do agronegócio. Inclusive, também já dando outra sugestão, eu gosto muito de dar sugestão para parcerias, tá? Eu acho que parceria move o mundo. De repente, o trabalho de vocês, eu sou um entusiasta desse tipo de trabalho, eu acho que as análises, tudo que trouxer dados para melhorar o nosso trabalho no campo, como eu lhe falei anteriormente, a gente sabe que funciona, mas não sabe por quê. A partir do momento que a gente sabe por quê, nós podemos tomar uma série de decisões. Então, o pessoal da revista Campo Negócio, a Miriam e companhia lá, eles estão extremamente ligados a esse tipo de ação e, de repente, é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho de vocês e, automaticamente, ocupar ali algumas páginas da revista de maior circulação do agro, focada no agronegócio do Brasil, tá bom? Então, depois eu posso colocar vocês duas em contato para vocês trocarem uma ideia. Show, perfeito, adoro. Voltando aqui ao assunto, vacinos lurigienses, vocês fazem análise de viabilidade também? Porque não é necessariamente a bactéria em si, mas o cristal que está ligado ali a ela, né? Mas vocês trabalham também com ela. Então, até onde eu me lembro, a gente trabalha com o produto em si deles, né, de qualquer micro-organismo. Então, qualquer bioproduto de micro-organismo, a gente trabalha com eles porque o nosso meio, no caso, de cultura, né, de cultivo ali, de micro-organismo que a gente utiliza para desenvolver eles in vitro, nós temos um meio específico para bactérias, né, e um meio para fungos, e funciona com todos eles. Até hoje não teve
nenhum fungo, nenhuma bactéria que não tenha crescido nesses meios. Então, a gente trabalha com placas, né, placas de Petri, com meio de cultura e as bactérias elas costumam crescer nesse meio. Tá. Então, eu ia perguntar Zosmerillo, Bradisol, mas você já respondeu, porque tudo que chegar no micro-organismo aí será bem-vindo, pelo que eu estou vendo. Tamires, outra coisa, em relação eu sempre procuro fazer o maior número de perguntas mais prático possível, que é o público que eu lido no dia a dia, tá? Do que vocês têm recebido aí, as demandas, elas têm sido mais do campo ou é algo mais interno relacionado à pesquisa, desenvolvimento? Pronto. Normalmente a gente só recebe mais coisas voltadas ao campo mesmo. E a maioria das vezes de produtores agrícolas mesmo. Uma vez ou outra a gente recebe algo, por exemplo, de furador de poço para análise de água, ou às vezes de um pequeno produtor, e coisas do tipo que não são 100% relacionadas ao agronegócio, né? Mas quase, acho que mais de 90% dos nossos serviços, quase 100%, são voltados ao agronegócio e voltados mais ao campo. Então, a gente não desenvolve tanto com relação à pesquisa em si, mas, por exemplo, essa análise do edital que a gente foi contemplado vai ser meio que uma pesquisa para a gente também, porque a gente também queria desenvolver um extrato que deixasse o queijo deles mais tempo, com mais tempo de prateleira, certo? Entendi. E já tem alguma coisa em vista nesse sentido? Pronto. Aqui a gente tem a disciplina de biotecnologia, que trabalha com essa questão de microbiologia em alimentos. E aí a gente está recebendo todo o auxílio, tanto da professora como de um professor que não é da biotecnologia, mas que ele trabalha também com alimentos, principalmente com leite, que ele é um professor da veterinária e da zootecnia, mas que ele também está prestando todo o auxílio com relação a capacitações. Então, nós estamos tendo capacitações nos laboratórios, né, desses professores, principalmente desse professor da veterinária. E aí, a partir do momento que 2 ou 3 membros, no máximo, são capacitados, capacita todo o restante do time. E aí, com relação a coisas tipo de pesquisa, coisas técnicas, a gente procura saber com outros professores também coisas que a gente não sabe. A gente procura pesquisar também em artigos, na internet e tudo mais. Alguns episódios para trás nós conversamos com o professor Luiz Paulo, que eu acho que ele fez aí doutorado, se não me engano, e ele é do IFCE aqui de Limoeiro. Ele trabalha também com biopolímeros, não sei se você conhece, se já ouviu, e se teria de repente aplicabilidade para, como eu lhe disse anteriormente, eu acho que parcerias movem o mundo, então sempre que surgir aqui uma ideia eu vou trazendo, mas também não sei se faz sentido, se tem aplicação uma coisa com a outra, tá? Pronto. Talvez possa não fazer diretamente com o que a gente trabalha em si, certo? Mas que faz muito sentido com relação à biotecnologia, faz, porque a gente também busca por sustentabilidade ambiental. Então, justamente o bioproduto é algo que busca sustentabilidade ambiental, porque é muito mais viável para o ambiente utilizar produtos biológicos do que produtos químicos, né? Acho que esse é um dos maiores desafios enfrentados com relação a produtores que ainda não conhecem, não têm tanto conhecimento com relação a isso. Mas a gente, biotecnologia em si, busca sustentabilidade, então é algo que super casaria com a biotech. A respeito das análises que você citou, de todo o trabalho que vocês desenvolvem, e em relação aos valores também, como que pode ter acesso? É via WhatsApp ou tem algum lugar que tem uma tabela, alguma coisa com os valores? Normalmente a gente gosta de se comunicar via WhatsApp mesmo, mas só da pessoa chegar lá no nosso Instagram, ela já vai ser redirecionada para o WhatsApp, né? Nós trabalhamos com esse acompanhamento
Mas se a pessoa chegar no nosso Instagram, já dá certo já. E aí os valores são passados diretamente para a pessoa. Nós também trabalhamos com alguns combos, tipo combos relacionados a camarão, combos relacionados a análise de água e por aí vai, a bioproduto. E aí, dependendo do que o cliente quer, a gente faz toda uma precificação personalizada, porque também vai depender do número de amostras, e aí se for um número de amostras muito grande, já haverá um desconto e por aí vai. Tranquilo. De minha parte, eu acho que eu já fiz boa parte das perguntas que vieram aqui a ideia, tentando sempre transparecer aquilo do dia a dia que a gente encontra, né, de dificuldade. Já entendemos que, uma vez a amostra chegando até aí, nós recebemos um laudo para nos munir de mais informações e nos dar, né, mais dados para conseguir trabalhar melhor com essas informações. Tem alguma coisa que seja indispensável da gente comentar que o governo não tenha perguntado e você gostaria de acrescentar? Eu acho que só esqueci de falar com relação ao serviço de controle de qualidade no farm, que tipo, a gente também quer ampliar muito para isso também, porque infelizmente a gente não tem muitos meios de transporte, então normalmente ou é custeado pelo próprio cliente ou é custeado por um parceiro nosso que a gente tem que vende bioprodutos. E aí a gente faz toda uma questão de análise de contaminantes no próprio ambiente que é multiplicado o bioproduto, né? Porque às vezes o contaminante não está especificamente em quem está multiplicando ou no bioproduto em si. Às vezes está ali no bioreator, às vezes está no ar-condicionado da sala, às vezes está na parede, às vezes é porque o produtor, na hora de multiplicar, ele não tampa o bioreator e por aí vai. Às vezes está na água, né, na própria água que multiplica. Então, a gente gosta de fazer todo esse acompanhamento, toda essa questão de possíveis contaminantes. Em relação a isso que você citou, em que pé vocês estão para conseguir fazer essa expansão, ter essa proximidade com o produtor on-farm, ou o que precisaria para vocês conseguirem ter esse acesso? Pronto. No caso, o que, é que a gente faz atualmente, certo? Algumas vezes a gente já chegou para clientes por meio desse nosso parceiro. Então, ele mesmo levava a gente lá no local e a gente fazia uma chamada visita técnica, certo? Onde a gente daria também sugestões de tipo, mudanças no local, onde é no local dos multiplicados, né? On farm. E aí, já em cima dessas sugestões, a gente já faz toda a questão de coletar amostras, né? Para ver os possíveis contaminantes. E outra forma que a gente faz é colocar na precificação para o cliente, e cabe a ele se ele quer aceitar ou não. No caso, a gente coloca o transporte, também a gente pesquisa o transporte para o local, né, do cliente da produção on farm. E aí a gente coloca na precificação. E aí, se o cliente aceitar, ok. Se ele não aceitar, a gente não tem outra forma de fazer, a não ser que a gente dê aquele belo jeitinho brasileiro. Uma outra dúvida que surgiu, amigos. A gente sabe que um dos fatores mais limitantes aqui da nossa região para lidar com micro-organismos é a temperatura, né? O calor. Vocês, por exemplo, se quisermos pegar uma cepa de um determinado micro-organismo direto da fazenda ou da área de produção de um determinado lugar aqui da região e desenvolver esse micro-organismo para, digamos assim, ser a matriz de uma produção farm. É possível? Pronto. Para mim desenvolver uma cepa, no caso, desenvolver ela in vitro, né, sem ser no ambiente normal, existe tanto uma forma para fungos como uma forma para bactéria. Cada micro-organismo tem uma temperatura ótima diferente, uma temperatura em que ele vai se desenvolver um pouco melhor, né? Mas normalmente a gente guarda fungos em BOD, que é uma incubadora, com temperatura ali
regular para não diminuir nem subir a temperatura. A gente gosta de armazenar na temperatura de 26 a 28 graus e as bactérias a gente guarda em estufa bacteriológica com a temperatura um pouco mais elevada, porque para as bactérias é uma temperatura um pouco mais elevada. Já a multiplicação farm seria importante ter um acompanhamento da temperatura durante a multiplicação, porque quando está ali multiplicando a temperatura ela sobe um pouco, por isso é importante que o ambiente seja um pouco refrigerado, né, com ar-condicionado e tudo mais. E é importante analisar ali a temperatura do multiplicado durante toda a multiplicação, porque se a temperatura subir demais ou se ela descer demais, isso pode implicar com relação à multiplicação dos micro-organismos que vão estar ali. Certo. Mas eu não sei se eu entendi e também se eu fiz a pergunta da melhor maneira. Eu digo assim, por exemplo, nós irmos a Baraúna e em uma fazenda de produção a gente coletar uma amostra de solo, por exemplo, e nessa amostra vocês identificam que tem uma tricoderma, vamos supor. E é possível extrair essa tricoderma, que teoricamente é nativa daquela fazenda, já adaptada às condições de clima, de solo e tudo, e multiplicar para que isso possa ser, por exemplo, uma matriz de uma produção farm? Olha, eu acredito que é possível sim, porque a partir do momento que eu crio um ambiente para aquele micro-organismo, porque a gente costuma criar um ambiente que aquele micro-organismo vai se desenvolver bem e que não vai mudar inteiramente se ele estivesse no ambiente in natura dele, né? Então, existe um alimento que é o meio de cultura, uma temperatura adequada, uma umidade adequada. Então, é possível sim multiplicar um micro-organismo que está no solo de forma in vitro. Aí, para fazer o bioproduto, eu não vou saber responder 100%, mas eu acredito que é possível sim. Eu acho que, não sei se você vai concordar, se faz sentido. Porque do ponto de vista, né, de pegarmos um produto que vem de uma cepa de uma outra parte do Brasil ou do mundo e desenvolvê-la, se nós pegarmos uma que já é adaptada ao local, ela talvez tenha mais chances de ser mais eficiente, né? Faz sentido. Faz sentido sim. Perfeito. Deixa eu falar rapidinho também dos nossos parceiros, como eu falei já várias vezes aqui, parcerias movem o mundo. E o projeto Agrocultura é apoiado pela Ambiental Clean, que além de parceira do Agrocultura, é também uma grande parceira de todos os produtores aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte e também de outras partes do Brasil. Originária direta de São Paulo, está dentro do mercado citrícola, da cana e outros mercados também na região sudeste, região do Vale do São Francisco, região do Ceará. Em todo lugar que desenvolve agricultura de qualidade, a Ambiental Clean está presente trazendo as melhores soluções para você do agro, tá? E nós estamos falando hoje diretamente do estúdio da Faculdade Vidal de Limoeiro, aqui que é o nosso outro parceiro que abre esse excelente espaço para que nós promovamos esse tipo de ação aqui voltada para o agro. E a Faculdade Vidal, como apoiadora e incentivadora, tem aí a disponibilidade de toda a comunidade os cursos presenciais de Direito, Administração, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem, além de mais de 40 cursos de pós-graduação nas diversas áreas de conhecimento, sendo Educação Física, Direito, Saúde e outros mais. Então, quer manter sempre o seu currículo em progresso? Entre em contato, conheça a Faculdade Vidal e veja qual o curso de graduação ou pós-graduação melhor se encaixa no seu perfil e invista no seu futuro, tá bom? Tamires, eu acho que agora sim eu esgotei as perguntas que eu tinha separado para você e abro aqui um momento para você mandar o seu recado, mandar os seus agradecimentos à sua equipe, a todos que compõem aí a empresa Júnior, ou deixar um recado, alguma ponta sobre porventura eu não tenha aqui trazido para a discussão. Pronto, perfeito. Eu particularmente estou contemplada com o momento. Queria agradecer primeiramente vocês pelo convite, como já falei, ficamos muito gratos com o convite.
nós sempre gostamos de falar sobre o movimento e sobre a EJ, porque uma das coisas que move muito a gente aqui dentro, falando sentimentalmente agora, é o amor que a gente tem pelo movimento e o quanto a gente vê que isso impacta não só na nossa vida, mas também na vida dos nossos clientes, na vida de todo mundo e no empreendedorismo em si. Queria agradecer a toda a minha equipe, porque uma coisa que a gente sabe é que nada disso seria possível se uma pessoa só, né? Então, sem a minha equipe, a gente não conseguiria tudo que a gente construiu até aqui. Também queria agradecer aos pós-juniores, né? Porque se eles não tivessem feito tudo isso antes de nós, também não seria possível. E no mais é isso, fico muito grata com o convite. Todos nós, né, em nome da Embase, a gente está muito grato com o convite. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez o seu tempo e a sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco. O canal ele fica inteiro à disposição de vocês para mandar alguma postagem, mandar algum recado, algum anúncio que quiser que a gente reposte, ficaremos extremamente felizes em poder colaborar de qualquer forma, tá bom? Para vocês que assistiram mais esse episódio, que não curtiu ainda, não deixou o seu like, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer via Instagram, via YouTube, que a gente vai fazer chegar até a Tamires e a equipe dela para trazer para vocês a resposta devidamente explicada. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem possa interessar. Beleza? Eu agradeço demais a atenção por mais esse episódio, estarmos aqui juntos e até o próximo episódio. Um forte abraço a todos. Valeu!